Hoje foi um dia de muito trabalho aqui no minicídio, também tive algumas frustraçõezinhas, sabe? Vontade de rebolar um bocado de trem no meio do mato, mas eu fui muito coisada, né? Persistente e continuei. Queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e você está em mais um dia na casinha. Então, queridos e queridas, aqui eu acordei novamente 5h30 da manhã, mas eu esperei o dia clarear, né, menina? Porque eu não vou ficar fazendo as coisas no escuro. Então eu tô acordando bastante cedo porque eu sei que o sol é muito escaldante, muito forte aqui no Goiás. E eu estava pretendendo finalizar a limpeza do quintal, tá vendo? Olha que lindo o sol nascendo. Gente, o nascer do sol é muito belo. Tinha uma coisa que tava me incomodando demais também aqui, que é a minha horta suspensa, que vocês sabem que a gente fez esses 2 dias nessa horta aí. E eu tava querendo mudar ela de lugar já. Então eu resolvi colocar ela bem aqui, ó, nesse lugar onde eu limpei. Mas antes disso, minha gente, eu tive que limpar o restante desses matos aqui, menina, porque tinha muita coisinha plantada aqui ainda, sabe? Que não tava dando pra ver pelanca nenhuma por conta do matagal que estava tomando conta de tudo. Então, assim, não tava dando pra ver as coisas. Aí eu fui tirando os matos ali que estavam coisando também a minha erva cidreira ainda, menina, que não deu tempo de tirar ontem, né? E aí eu fui tirando tudo, gente, aqui tá bem cedinho, os vizinhos tá tudo dormindo. E aí vai começar o batimento de enxada daqui a pouco aqui, todo mundo vai acordar. E aí é a vida, né? De quem trabalha muito cedo, né? No caso sou eu. Pois é, mulher não tem o costume de acordar 8, 9, 10 horas da manhã, gente, sei lá. Eu não consigo, sinceramente. O negócio meu tem que acordar cedo mesmo. Você passou de 6 horas pra mim, o negócio já não funciona. Gente, é raro quando eu durmo até umas 7 horas da manhã, quando eu tô muito cansada mesmo, sabe? Mas, no geral, eu gosto muito de acordar cedo, sabe assim? Porque dá pra fazer bastante coisa, a gente aproveita melhor o dia, né? A rotina fica muito mais produtiva. Então, eu gosto de acordar bastante cedo, minha gente. E o corpo da gente também acostuma, né, mulher? Dá 5 horas, 5h30 da manhã, acordo automaticamente, não precisa nem do despertar. Pra falar a verdade, às vezes precisa sim, né? Porque tem hora que a gente tá tão cansada, né, mulher? E aí o despertador toca e eu pego e estendo pelo menos uns 10 minutos, 20 minutos, tudo quando a gente tá bem morta seca mesmo, né? Mas eu não consigo dormir, não. Enfim, menina, eu fico ali, né? Aí fui pegando esse mato aqui, mulher, pra poder tá coisando. Falei, larguei pra lá. Larguei tudo aí, falei assim, vou terminar de pegar daqui a pouco, né? Quando eu Gente, eu tava abaixando assim e levantando, parecia que tava quebrando as minhas costas, sabe? Mas é a vida do cidadão brasileiro, trabalhador rural, né, mulher? Então, olha, as torceiras de capim, tava muito coisado, gente, um capim muito alto, realmente. Aí eu peguei esse capim, fui jogando pra lá. E eu não vou limpar tudo isso aqui não, mulher. Você tava, nossa, ela vai fazer essa limpeza gigantesca aqui, tirando todo esse capim? Não dou conta. Sinceramente, gente, não consigo não, sabe? É muito mato mesmo, né? Então, eu só quis fazer uma limpezinha mesmo em volta das plantas, entendeu? Assim, porque tava tudo coberta por mato. E também em volta da casa, né? Que é muito perigoso entrar animal peçonhento, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, né? E essas capinhas aí, eu chego a desanimava, mulher. Quando eu chegava perto deles, assim, com a enxada, essa enxadinha velha aí. E eu falei assim, que é isso? Gente, eu, a enxada e um sonho de tirar todos esses matos aqui e deixar tudo baixinho. Só que é o seguinte, gente, isso aqui vai ser uma coisa assim, muito temporária, sabe por quê? Porque daqui a pouco nós teremos galinhas por aqui. E vocês sabem que no quintal que tem galinha, não fica nenhum mato, elas destroem tudo, entendeu? Na parte que vai ficar a galinha cercada, não vai ter capim nenhum, porque elas eliminam tudo quanto é mato. E os bichinhos também, elas comem tudo, né? Escorpião, aranha, barata, o que for que tiver no mato, elas vai comendo e destrói tudo, minha gente. Então, somente nessa parte mesmo que vai ficar sem as galinhas é que a gente vai precisar ficar limpando, né? Tirando os matos e tudo mais, né? E bem ali, mulher, ó, no fundo, tá vendo? Que tá se amostrando ali um pé de boldo. Lá no fundo também tem 2 pés de amora, que não tava dando nem pra ver mais. Tem muitas coisinhas plantadas aqui, sabe, minha gente? Então, por isso que eu queria estar limpando em volta, pra poder ficar visível, até na hora de roçar também. Porque, tipo assim, se for roçar, a pessoa não enxerga e acaba roçando até as plantas, né? As coisinhas, as frutas, as árvores frutíferas que a gente tem por aqui. Então, é bom limpar em volta pra poder ficar visível no momento que estiver roçando, não esbagaçar as nossas plantas também, né? Eu tava fazendo esse trabalho aqui de capinamento, mas eu tava mais incomodada mesmo é com a minha hortinha suspensa. Muitas pessoas falaram assim, Gabriela, esse negócio não vai funcionar, esses tambores aí, esses negócios assim, vai rasgar tudo, vai bagaçar, espatifar, e também tá muito coisado, envergado assim, né? E tudo quando você molha, fica caindo, você tem que ficar segurando, e realmente, gente, tava muito envergado, envergou mais ainda, entendeu? Por conta do peso da terra nos tambores. Então eu queria fazer logo essa mudança, né, da minha hortinha, migrar ela dali para o outro lugar. E também vai ser muito legal, sabe por quê? Porque no outro lado que eu vou colocar ela, pega sombra bastante. Então não vai ser tão agredida assim, não vai precisar colocar sombrite e tudo mais assim, pra poder não ficar sendo agredido demais pelo sol, né? Pegar o sol direto assim, porque isso também é uma coisa que judia muito das plantinhas, né? Então, eu vou colocar lá fica tipo assim, meia sombra, meio sol, e às vezes bate um pouquinho de sol, mas só que a maior parte do tempo tem sombra naquele lugar. Essa parte daqui foi o antes que limpou, ele capinou toda essa parte daqui, tá vendo? Aí eu já tava aqui agora rastelando, né, tirando todo o capim daí, pra poder não deixar juntar aqui, porque se deixar, eles brotam tudo novamente. Quando chove, né, eles brotam tudo de novo, então vai ser a mesma coisa de nada. Por isso que tem que fazer o rastelamento nesse momento. Gente, aqui eu já tava quase parando, quase desistindo de besteira desse negócio aqui, que meus braços estavam doendo demais na conta, tá me aguentando, entendeu? E eu já tava querendo finalizar logo esse negócio de limpar aqui.
Não limpei a parte de frente da casa, que tem perto da calçada ali assim. Vou deixar para outro dia, porque realmente eu tô sentindo bastante dor no corpo. E aí eu vou simplesmente parar, né, com o capinamento aqui. Eu tô só rastelando agora. E vou deixar o restante pro antes, quando ele vir, né, pra ele finalizar de limpar o restante ali à frente da casa, né. Alguns lugares que tem bastante mato também. Do outro lado lá da casa também ficou, gente, onde tem uns pezinhos de acerola. E aí, se eu der conta, eu vou limpar. Senão, eu deixo pro ano, tá, minha gente? Porque eu, sinceramente, tô muito cansada, né? E esse trabalho aqui é muito, assim, árduo, realmente, pra mulher, né? Mas é isso. Como eu falo, é sempre questão de costume, né? Não tem muito costume, então... dá um trabalhozinho e a gente sente muita dor no corpo. Mas, pelo menos, eu fiquei satisfeita, né, minha gente? Com a limpeza, assim, né? Ficou muito bom. Já deu, assim, um ar de paz, sabe? Com essa limpeza que eu fiz por aqui, assim, eu e o antes, né? A maior parte foi eu que fiz, né, gente? Que o antes só capinou um belisquinho. Esse daqui tudo foi eu que capinei, né, minha gente? Olha só como fica lindo. Fica assim, dá uma sensação tão boa, sabe assim? O quintal limpinho. Mesmo jeito quando você faz uma faxina na casa. Mesma coisinha, quando você limpa os matos, assim, tudo que o quintal fica limpinho, dá uma sensação de paz tão maravilhosa. Eu gosto muito. Bom, gente, então, como vocês viram, ficou assim, né? O quintal, a limpeza. Até que ficou legal. Mas como eu falei no vídeo anterior, o restante eu vou ter que... Nós vamos ter que roçar, né? Porque o capim é muito alto e o terreno é bem grande, né, gente? Então, não dá pra carpir tudo, né? De capinar tudo. Então, vamos ter que roçar a maior parte do capim pra poder ficar baixinho o mato, né? Mas eu acho assim, que como tá chovendo bastante, não compensa roçar agora, que o mato cresce muito rápido, sabe? Então, é melhor esperar um pouco, passar mais a chuva pra depois roçar, pra ele ficar baixinho o tempo todo, né? E não ficar... o capim crescendo, né? Então, gente, eu limpei mais mesmo só em volta aqui da casa e ficou uma limpeza até legal, principalmente ali no fundo, né? Que foi onde eu caprichei mais. Como vocês viram, comecei bem cedinho, né? Ontem. E aí, hoje eu só tirei o restante do mato que tava ali, com rastelo. E os outros aqui, que eu tive que fazer uma limpeza assim bem coisada mesmo, porque o mato tá gigantesco, né, minha gente? Mas só ao redor mesmo. Aí o restante eu vou... roçar. Meus braços tá doendo, minhas pernas tá doendo, minhas costas tá doendo, tudo doendo. Mas é a vida, né? Aí eu vou dar continuidade nas minhas coisas aqui, né? Fazer minhas coisas. Hoje não tem aula pra Maria Heloísa e não tem transporte pra Maria Vitória. Ela tá querendo que eu vá levar ela de Uber, mas não dá, gente, pra me levar ela de Uber lá. Sabe por quê? Porque é longe, né? E o que acontece? Se eu for, eu não vou deixar ela ir sozinha com o homem do Uber. Aí o que acontece? O colégio é bem longe. Aí se eu for com ela no Uber, que eu tenho que ir, se eu for com ela, aí o que acontece? Eu vou com ela no carro, pra ela não ir sozinha com o homem, e aí vai ser o quê? Mais ou menos uns R$ 25, igual foi da outra vez que eu fui. Levei ela, foi 25 pra poder levar, e o homem veio me trazer de volta, foi mais 25, então deu R$ 50 pra levar ela e o homem me trazer, porque é muito longe, o sol tá muito forte, eu não vou vir a pé do colégio de lá pra cá, né, gente? Então já vai R$ 50. Aí, como o Anderson não tá aqui, não tá podendo vir também, porque ele tá muito ocupado lá na fazenda, aí o que acontece? Eu vou de volta pra poder buscar ela no colégio, à tarde, né, quando terminar a aula, aí mais 25. Aí pra trazer nós aqui de volta, mais 25, aí vai ser os R$ 100. Gente, não, de maneira nenhuma. Aí eu falei pra ela que não dá, né, não dá certo. E outra coisa que a gente tem que ver também, que, tipo, o ônibus não vai ter o transporte, talvez seja pra não ir mesmo, né, porque a pessoa não entende que pode ser que seja... um livramento, alguma coisa assim do tipo, né? E aceitar, e não ir, ficar quieto, né? E tudo. Se as circunstâncias todas estão fazendo com que você não vá pro colégio nesse dia, é porque talvez não seja pra ir mesmo, né, gente? Então, é isso. Aí eu não vou levar, não. Também tô cansada, tô posando aqui. Então, vou terminar de arrumar as coisas por aqui, gente. Fazer almoço, né? Então, vamos lá. Fiquei aqui o preparo do almoço. Tô fazendo aqui a abobrinha, ó. Já é 12h06. Então, por isso que eu tô fazendo aqui dentro, porque... não vai dar tempo, né? E aí, ó, não tô querendo almoçar muito tarde hoje, gente. Tem aqui uma louça que eu vou lavar daqui a pouco. As vasilhas aqui, tem pouquinha, graças a Deus. Daqui a pouco eu lavo. Aí vou organizar a cozinha, passar um paninho no chão, né? Aí tô fazendo aqui a abobrinha verde, ó. Abobrinha verde. Aqui coxa de frango, feijão e arroz. Aí vou fazer uma salada também de repolho. E daqui a pouquinho eu vou tomar um banho, né? Trocar de roupa, vou tirar essa roupa que tá toda suada, né? Vou tomar um banho pra ver se descansa um pouco, né, gente? Aí depois do almoço. Dar continuidade aqui, porque eu suei muito, né? Fazendo as coisas. Fui parar agorinha de fazer essa limpeza, né? Foi 11 e pouco quando eu parei.
E aí, agora já é meio-dia. Eu já iniciei o almoço aqui. E daqui a pouco a gente já vai almoçar. Bom, gente, o almoço já tava encaminhado, né? Agora eu vim aqui pra poder fazer um suquinho de abacaxi, da casca do abacaxi, né? Coloquei as cascas aí, elas estão empedradas, congeladas, então coloquei água normal mesmo, sem ser água gelada, porque o suco fica bem geladinho quando as coisas tá assim, né? Empedradinha. Então eu bati aqui as cascas do abacaxi, gente, e nossa, sabe, é muito bom, minha gente. E se você joga a casca do abacaxi fora, não joga, aproveita que dá pra fazer um suquinho muito bom, né? Assim. Então eu aproveito até as cascas do abacaxi, menina, aqui. Rende um suquinho muito bom aqui. Aí eu fui pegar essa peneirinha aqui, menina. Erro meu, porque eu costumo usar pra poder peneirar, coar o suco de maracujá, que passa perfeitamente nessa peneira pequena. E aí eu só fui sujar mesmo a peneirinha, menina, porque não deu certo aqui com o negócio do abacaxi. O bagaço do abacaxi não passou nessa peneirinha pequena, então eu peguei a grande mesmo. Aí coei todo o suquinho aí de abacaxi nessa jarra. E, gente, eu não coloquei muita água assim, né? Porque as cascas dá pra fazer mais ou menos 1 litro, um pouquinho mais de 1 litro de suco, né? Pra ficar assim com um gosto bem bom, né? Não ficar ralo e tudo, então, porque é as cascas, né? Então, eu não coloco muita água. Aí agora eu vim aqui cortando um pedacinho de repolho pra poder fazer uma saladinha. Vi que essa cebola aqui estava completamente podre, entendeu? Que, tipo, nossa, por fora bela viola, por dentro cebola borolenta, porque tava toda podrona, gente. Eu tive que pegar outra, né? Cortei essas rodelinhas, fui colocando, espremi um limão e pronto, mexi. Bom demais da conta, né? Almoço já encaminhado, agora eu vou tomar um banho, né? Vou aproveitar e esfregar uma escova aqui nessas unhas, ó, que tá cheia de terra embaixo. É isso, vou tomar banho e vou almoçar. Almocinho pronto, minha gente, vocês estão servidos. Olha que delícia, ficou muito bom, gente. Saladinha de repolho, abobrinha, arroz. Então vou almoçar agora. Bom, gente, dando continuidade aqui às coisas, né? Agora eu resolvi que vou mudar o meu negócio ali da minha hortinha suspensa de lugar. Não tô gostando ela daquele lado ali. E também eu resolvi fazer de uma forma diferente. Colocar ferros assim e colocar algumas coisas por cima. Os tambores ficarem em cima, sabe assim? Porque eu achei melhor. Porque eles ficaram muito caidões, assim, sabe? Quando eu vou molhar, aí a água acaba escorrendo sempre assim. Porque eles ficaram muito envergados, assim, sabe? Caído. Tombado os tambor, então não tava dando muito certo, então eu resolvi fazer de uma forma diferente. Eu vou ver se vai funcionar, se vai dar certo. Então vou mostrar pra vocês, espera aí, vou mudar, vou colocar lá do outro lado, ali, da parede, assim, onde eu fiz a limpeza, né, ali do quintal no fundo. E aí vou enterrar aqueles negocinhos no chão, pra ficar mais firme. E vou dar um jeito de colocar os tambores em cima, assim, né, vou ajeitar, aí vocês vão ver, peraí. Aí eu vou mudar de lugar. Então, vamos lá. Bom, gente, os tambores estavam tudo aqui, eu desocupei tudo, tirei de cima do negócio, né, gente? Inclusive os ferros, gente, tava tudo assim, querendo dobrar já de tanto peso que tinha os tambores, né? Então, assim, realmente, gente, eu leio todos os comentários, né, e tudo mais. Inclusive também, gente, a questão dos tambores coloridos, né, de colocar tudo assim, diferente, né, que me deram a dica, eu vou colocar, gente, porque, tipo assim, eu faço as coisas assim pra poder vocês terem uma visão legal também, né, na hora que estiver vendo os negócios. Então, vou colocar em ordem os tambores também, porque acho que fica mais bonito, né? Visivelmente mais bonito. Aí, gente, aqui esses ferrinhos, eles são assim, tá vendo? Aí, coisa assim, muito fininhos, né? Aí, tava envergando demais na conta. Eu tava tendo outras ideias pra poder estar fazendo aqui nesse momento, né? Eu tive que sacrificar alguns ferros que tinha, assim, que a gente usou pra poder coisar as telhas aqui, né? Que é aqueles mesmos ferros que a gente usou pra poder colocar nas telhas das áreas, né? Fazer a área. Sobrou alguns ferros, aí eu resolvi usar aqui. Como eles estavam sem utilidade, tava lá no quarto do quartinho. Tipo, uma hora, claro que eles vão ter utilidade, né, minha gente? Mas só que eu quis usar logo aqui. E aí, depois, a gente, quando for precisar, eu vou e compro outros, né? Mas agora eu vou sacrificá-los aqui na minha hortinha suspensa. E, gente, essa horta aqui também, ela é temporária, né? Só um tempo mesmo assim, pra poder colher algumas coisinhas, né? E tudo mais. Coentro, que eu gosto bastante, cebolinha. Várias coisinhas, gente, que eu gosto de plantar, né? Como vocês sabem, eu gosto bastante de ter minhas próprias coisinhas assim em casa, né? Tomatinho cereja, essas coisas tudo, né? Então, por isso que eu gosto muito de plantar meus trenzinhos, colher, é muito bom, né, gente? Eu amo. Aí, menina, eu fui cavando aqui esses buracos aqui pra poder enterrar o negócio, pra não ficar tão alto assim, como vocês viram. Ficou muito alto, né, a horta suspensa. Ficou num tamanho bom, só que assim, eu tava achando muito alto, eu queria que ficasse um pouco mais baixo. Então, eu fui cavando pra poder enterrar também e eles ficarem mais firmes, né? Aqueles ferros, assim, enterrados no chão, eles ficam mais firmes. Mas, gente, vou falar pra vocês, aqui o terreno é cheio de pedra.
Tudo quanto é lugar tem pedra, mulher. E tipo assim, quando você começa a cavar um pouquinho, quando você vê, tem pedras do tamanho do Goiás inteiro embaixo desse solo aqui. E aí o que acontece? Eu comecei a cavar, nos primeiros buracos até que eu tive um pouco de sucesso, né? Porque deu pra cavar um tanto até bom. Mas logo chegava num lajedo, na pedra, entendeu? Pedras mesmo. E aí, o que acontece? Eu tenho que desistir, porque eu não dou conta de quebrar essas pedronas gigantescas, né, minha gente? Não tem como. Então, assim, é um terreno muito cheio de pedra aqui, ó, tá vendo? Aí eu fui cavando aqueles outros 2 buracos ali. Tava dando certo mais ou menos. Aí quando eu fui cavar esse outro aqui, menina, já deu numa pedrona gigantesca. E o que tava passando pela minha cabeça é que eu fui cavar de novo. Claro que a pedra era maior do que tudo nesse mundo, né? Então não deu muito certo, mulher. Eu mudei de lugar, mudei assim, fui afastando. Daqui a pouco vocês vão ver que eu já tô bem lá no pezinho de laranja, ó. Porque aquele pezinho de laranja lá, tá vendo? Bem lá. Aí daqui a pouco eu vou passar esses ferros tudinho, vou colocar bem lá os trem. Porque tá vendo? Uns ficou mais alto do que o outro, porque não deu pra cavar muito. Então essa parte que eu tô mexendo ficou mais alta do que a outra parte. Então ia ficar o quê? Torto, né, Gabriela? Gente, que é isso? Por um momento eu tentei consolar minha mente pra eu poder aceitar do jeito que tava, tortão mesmo, sabe? Mas aí depois eu falei, não aceito, ó. Não aceito de jeito nenhum, ó. Tá entendendo? Aí eu fui fazer um teste aqui, enterrando tudo pra ver como é que ia ficar. E aí, menina, eu enterrei, né? E coisei assim, direitinho. E tava torto, mulher. Tava torto, não gostei, tá entendendo? Detestei. Aí eu fiquei assim, sabe? Pensando, o que eu faço, meu Deus? Fui colocando esses ferros aí, ó. Tive a brilhante ideia de pegar os ferros lá, né? Aí coloquei uma cerâmica. Falei, será que presta com a cerâmica? Não, ou vai pipocar a cerâmica também. Aí coloquei outro ferro, né? A ideia, assim, ficou até legal, né? Tipo, colocar esses ferros aí e tudo, né? Só que aí eu percebi, gente, que os ferrinhos fininhos, do mesmo jeito, eles iam ficar envergando, ia ficar mais torto ainda do que já tava, tá vendo, ó? A ideia é até boa, né? Mas só que os ferrinhos eram muito fininhos, né? Pra colocar assim, pra sustentar todos os tijolos, né? Os tijolos não, os tambores. Aí, mulher, tava torto, tá? Tava torto, eu peguei já, tá vendo? Avancei, já tá bem no pezinho de laranja. E eu acho que não vai atrapalhar o crescimento do pezinho de laranja, gente. Ele vai crescer, ele vai coisar. Não vai atrapalhar, sabe? É até bom, minha gente, porque, tipo assim, quando eu vim molhar a hortinha, né, eu já molho também o pé de laranja. Mas, futuramente, isso daqui não vai ficar aqui, né, vai sair, porque a gente não vai ficar sempre com essa hortinha suspensa, né. Aí já vem as crianças agora, gente, curiar o que eu tô fazendo e também querer brincar de bolinho, de barro, de trem aqui, porque soltou uma terra, né. E, claramente, não pode ver terra, não pode ver barro, não pode ver lama, que já quer começar a mexer. Até o cachorro serrote veio prestigiar e ver o que eu tava fazendo, curioso demais. Então, gente, o que aconteceu aqui, nesse Brasil? Eu peguei 2 réguas, né. Uma régua, gente, eu sacrifiquei 2 réguas, tá, gente? Foi eu que comprei essas réguas, então eu estarei utilizando elas. Aí o que acontece aqui? Meu irmão chegou, né, e ficou olhando a limpeza que eu fiz no quintal. Aí ele ficou assim, muito surpreso, sabe? Ele ficou muito besta, falando assim, que é isso? Foi você que limpou tudo isso aqui? Não acredito, você pagou alguém. Eu falei, querido, você tá pensando o quê, mulher? Homem. Eu sou profissional na limpeza, entendeu? E tudo mais. Mas, na verdade, minhas costas tá tudo torada, minha gente, de tanto trabalhar, né? Feito uma condenada aqui de limpamento de quintal. Mas eu fingi que eu estava super bem, né? Pra poder dizer que eu sou a Mulher Maravilha. E tudo a super-oma, né? Na limpeza. E aí ele ficou muito surpreso, falando, nossa, não acredito que foi você que limpou. Eu falei, pois é, né? Aí, gente, como eu tinha colocado 2 réguas, né? Como eu falei pra vocês... Assim, coloquei uma de um lado, outra do outro. O que acontece? Uma régua, ela é bem grossona, pesada, né? Ferro mesmo. A outra é alumínio. E aí, menina, o que acontece? A que é alumínio não aguentou, né? Porque eu fui colocando os tambores, tá vendo? Eu fui colocando na ordem, tá, mulher? Na ordem, olha só. Os tambores pretos, né? Pretinhos aí, bonitinhos. Depois eu vou colocar os outros, nas outras cores ali. Aí eu já fui fofando a terra também, ajeitando, né? Ali bonitinho, onde já tinha nascido coentro, as coisinhas tudo. Pra depois molhar. Aí eu fui desprezando, menino, os outros ferrinhos. Falei, vocês já não me servem mais, tá? Vocês estavam envergando, né, queridos? Estavam envergando, vou rebolar vocês bem no meio do mato agorinha. Ingrata, muito ingrata eu, sabe? E o castigo veio de avião para mim. Coloquei os ferrinhos bem lá no canto, falei, não preciso mais de vocês. Tá vendo a minha estrutura como tá linda, maravilhosa, bela, muito boa? Aqui colocando os meus tambores, minha horta vai ficar muito bonita, né? E não vai ficar envergadona. Ai, ai, erro meu, viu? Equívoco, aconteceu um equívoco aqui, né? Eu me enganei. Então eu fui colocando ali bem plena, bem bela, bem maravilhosa os meus tambores, né? Coloquei lá, ó, a cebolinha, o coentro, os trem tudo plantadinho ali, bonitinho, hortelã. Agora eu fui colocando os outros tambores nessa outra parte, menina, e tava ficando muito bonito, muito legal, né?
tudo de maravilhoso nessa vida. Eu falei, nesse momento eu tava falando bem assim, nossa, tudo que eu faço dá certo, fica tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Tudo muito belo. Então fui colocando tambores bem confiante, né? E não estava nem pensando que aquela reguinha fininha desse lado onde tá a bacia azul, muito fina a régua, né? Iria sustentar esse peso todinho aí. Claro que não iria, né, Gabriela? Então o que aconteceu? A régua não aguentou, né? E o peso todinho. Pausa pra mostrar o que tá acontecendo aqui nesse Brasil. As crianças fazendo bolo de barro, tá vendo? Pegaram ali o balde, colocaram água e foram molhando esse barro todinho aí. Fazendo potes de barro, fazendo bolo de barro, um monte de trem de barro, tava muitas coisas, né? E daqui uns dias estarão à venda, tá bom? Elas estarão vendendo os produtos. Daí, ó, bolo de barro, pote de barro, trem de tudo que vocês quiserem encomendar. Elas são profissionais em fazer isso, tá? Então, é isso. Aí depois qualquer coisa, gente, essa roupa aí, se não sair o barro, eu rebolo bem no meio do mato, entendeu? Porque quando não sai o barro mesmo, eu pego e rebolo no meio do mato, é isso. Aí agora eu vim aqui pegando o tambor, né? Aí fui colocar ali, mulher. E foi nesse exato momento que eu coloquei o tambor, o negócio esparrachou tudinho, quebrou. Eu falei, nossa, que delícia, que maravilha, gente. Meu trabalho todo sendo espatifado. Fiquei sem acreditar. Falei, gente, não acredito que isso tá acontecendo comigo. Fui tirando todos os tambores, né? E colocando no chão pra poder arrumar. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer agora, meu Deus? O que eu faço? Tirei a régua que torou no meio, né? Com peso extremo, porque pesa demais na conta. Menino de Deus, pesa demais. Você tem noção tanto que esses tambores cheios de terra pesam. Então, eu peguei e deixei a régua que é maior ali, tá vendo? Só que mesmo assim eu já não tava mais confiando nessa outra régua. Aí eu tive a brilhante ideia de colocar um pau bem ali no meio, sustentando aquela outra régua ali. E esse outro ferro aí não é possível, né, gente? Esse ferro aí não vai envergar, não. Ele aguenta peso, esse ferro. Agora, na régua, eu coloquei um pau, né, ali, que eu não tava confiando nessa régua de ferro aí, não, né? Aí eu coloquei um pau bem lá no meio, sustentando, tá vendo? E agora deu certo. E o que aconteceu? Eu peguei os outros ferrinhos velho fino, como eu tinha, como eu tinha tirado os outros ferros o outro ferro pra poder usar ali na estrutura pra poder sustentar os outros. Aí eu tive que pegar de novo os ferrinhos, velho, que eu desprezei, gente, pra poder colocar. Coloquei eles lá, sabe, gente, de novo no mesmo lugar. E fui colocando os tambores em cima ali, menina, sabe? Mas dessa vez ficou super firme, né? Ficou tudo de bom, menina. Agora eu já tava colocando ali o outro tambor, né? Bonitinho, ó, tá vendo? E vamos ter que replantar, mulher, porque as sementes que eu plantei aqui, das coisinhas, derramou tudo no momento que eu tava molhando. E também quando chove, né, chovia, aí pegava a chuva muito forte, arrastava a semente tudo pro chão. E aí algumas coisas acabaram que não ficou muito legal, sabe? Aí eu e Maria Vitória, nós decidimos colocar etiqueta, sabe? Com o próprio saquinho das sementes. Tipo, não tem um nome na semente que vem? Tipo assim, tomatinho cereja, pepino, alface, vem o nome, né? Aí a gente cortou a parte que tem ali, rasgou, na verdade, a parte que tem o nomezinho, né? No pacotinho de semente. E aí eu falei pra Maria Vitória pegar uma fita e nós fomos colocando, né? Prendendo ali os trenzinhos, os nomezinhos, né? Nos tambores, pra poder identificar o que tinha plantado, né? Ali. Então a gente foi colocando as etiquetazinhas do próprio sementinha. E aqui, gente, eu plantei, né? Como ali já tem plantado ali, a cebolinha já tava nascendo. Cebolinha verdinha já tava nascendo ali. Não sei se ela iria ficar bonita, não sei, gente, porque choveu muito e os tambores estavam envergados, né? Elas estavam assim meio aniquiladas, mas cuidando direitinho agora eu acho que vai resolver. Aí eu plantei mais coentro, plantei mais coisa, plantei pepino, plantei cenoura, plantei tomatinho cereja, plantei alface, plantei mais orégano, plantei outras coisinhas ali, porque o orégano não tinha nascido até hoje, mulher. E eu não sei não, vamos ver se vai nascer, né? Aí plantei outras coisas também, gente, aí, tá vendo? Plantei até mamão. Aí depois eu mudo, né, o mamão daí, claro, e planto em outro lugar, porque o mamão cresce, né, obviamente. Agora as outras coisinhas, gente, a gente foi plantando tudo aí, né? Maria Vitória me ajudou também a plantar tudo aqui. E é muito bom, né, gente? Essas coisinhas, bom mexer com a terra, é uma delícia. Eu gostei demais da conta, sabe, gente? Assim, desse jeito ficou muito melhor. Não coube todos os tambores, né, claro, aqui, mas só que eu acho que não precisa de tanto, porque na hora que for mudando as coisas, né, já tira ali dos tambores as mudinhas, já planta no mesmo tambor. E aí vai coisando, né, minha gente? As mudinhas tudo bonitinha, né? Coisa mais linda desse mundo e tudo mais. Aí vai ficar legal. Agora eu vim molhando, tá vendo? Jogando uma aguinha, assim, desse jeito. Esse regador aqui, ele tá sem o trenzinho. Aquele coisinho assim furadinho, então não tem. E aí eu vou ter que bolar um plano pra poder não agredir tanto aqui, porque quando molha, né, a água bate muito forte. Então tenho que bolar um plano pra poder a água cair bem fininha aqui, né, nas mudas, pra não agredir nas sementinhas e tudo mais, né. Então eu desse jeito fui colocando a mão na frente assim e molhando, né, a parte que ainda tava com as sementinhas. Aí é isso, menina. Molhei tudo direitinho, ficou maravilhoso demais da conta, eu gostei demais.
e ficou bem firme, sabe assim? Ele enterrado no chão, os ferros enterrados no chão, então ficou super firme, né? E ficou muito bom, alinhadinho, retinho, né? Bom demais da conta. Aí você molha, não tá envergado, não tá nada. Então ficou desse jeito, ó. Houve bastante tambores aqui, bastante coisa, né? Olha só como que ficou, gente. Aí aqui tem coentrozinho já nascendo, ó, tá vendo? Tá meio feinho assim, gente, porque tava caído, né? Mas só que é isso a vida, né? Aí tá aqui os nomezinhos, tá vendo, ó? Da próprio saquinho. Orégano aqui. Aqui tem alface, né? Lisa. Aqui tem pepino, né? Coisa. Aqui tem o cenourinha, né? Vamos ver se vai nascer. Não sei, não sabemos. E várias coisinhas aí plantadas, gente. Colocamos o nome nos trenzinhos pra identificar, né? O que vai estar nascendo, o que não vai, né? Nessa vida, nessa horta. Gente, eu tô muito horteira. Meu Deus do céu, tambozeira. Aqui, gente, já tá quase ficando de tardezinha. Agora que eu fui reagir, deitei ali no sofá, fiquei um tempão deitada ali no sofá, que meu corpo tá doendo demais da conta. Aproveitando que, né, que tá tudo limpinho ali agora, eu vou pegar umas coisinhas ali de erva cidreira e vou fazer um chá pra poder tomar. Aí enquanto eu vou lavando a louça, eu vou fazendo o chá. Então eu vou lá pegar a erva cidreira, já vou fazer o chá e já vou também cuidar da bagunça aqui da cozinha, organizar tudo. Bom, gente, fiz coisa demais por hoje, descansei bastante também, né? Porque aqui já é um finzinho de tarde, sabe? Aí eu descansei o restante do dia e agora eu vou fazer um chazinho de erva cidreira que eu gosto bastante, minha gente. Sabe que eu nem lembrava mais desse pé de erva cidreira, que ele tava tão coberto pelo mato, que eu não tava nem lembrando, mulher. Mas agora eu lembrei, peguei aqui uns galhozinhos de erva cidreira, né? E também peguei hortelã. Olha como tá lindo meu hortelã aqui, gente, ó. Muito maravilhoso. Eu gosto de misturar a erva cidreira com o hortelã, que fica um chazinho muito gostoso, tá vendo? Aí eu coloquei no meu bule de milhões, Maravigold, tá vendo? Maravilhoso. E fui tomar meu chazinho, né, mulher? Aqui, bem plena, bem bela, bem contente, bem feliz. E aí, minha gente, aceita um chazinho nesse bule maravilhoso, nessa xícara linda e bela aqui? Pois é, muito bom, gente. Ficou uma delícia esse chá. Bom, minha gente, então foi isso. Agora eu tô sentada bem aqui, ó, caçando a coragem. Já tomei meu chazinho, né? Tava muito bom. Aí eu tô aqui agora caçando a coragem, menina, pra poder começar a fazer as coisas. Porque essa roupa tá aqui, já tem décadas que essa roupa tá aqui. Coloquei a minha jiboia ali no chão, tá vendo aquela planta? Pra eu poder pegar ela. E tô querendo fazer com ela assim, colocar ela suspensa assim, pra ela subir tipo num galho, que eu vi uma menina fazendo na internet. E aí eu quero fazer igual, né, pra poder deixar ela subir assim no galho, né. E aquela plantinha que tá bem ali também é do mesmo jeito, eu acho que ela, se coisar, ela sobe, né, assim, em vez de ficar escorrendo pelo vaso, entendeu? Aí fica bem legal, eu vi o jeito que eles fizeram. E quando eu coloco assim, só que eles fizeram de um jeito assim que coloca num negócio assim, que eu esqueci o nome, entendeu? Esqueci. Só sei que eu vou colocar um galho e vou ver se vai dar certo, né? Porque eu vi lá o jeito que eles fez diferente, né? Com um negócio assim. Mas eu percebi também que tem outros lugares que a jiboia, ela usa outras coisas pra ela poder subir, né? E assim que aqui a gente deixa ela descer, né? Só que ela é de subir, assim, sabe? Ela também é de subir. Então eu vou fazer isso, vou colocar um galho pra ela poder subir, entendeu? Então eu vou fazer isso, vou ver se vai dar certo, minha gente. E eu gostei bastante da minha hortinha, do jeito que ela ficou agora. Porque como vocês viram, muitas pessoas falaram, não vai dar muito certo, esses tambores é muito pesado. Pode ser que eles rasguem, né? E fica envergado. E aí aconteceu realmente que os tambores, eles começaram realmente a rasgar, sabe? Porque tava assim, pendurado somente com aquele plástico do meio. E aí começaram a rasgar com o peso da terra, né, gente? Que é muito pesado mesmo. E aí o que acontece? Eles também estavam assim, envergados, caidão pra um lado, caidão pro outro. A ideia em si é muito boa, né, gente? Só que se eles ficassem retinhos, né? Se ficassem reto assim. Só que não tava ficando reto. Aí realmente eles estavam envergando, né? Caindo assim. E as sementes, quando eu plantei, e aí que eu ia molhar, elas estavam caindo, as sementes, assim, quando molhava. Aí como ele estava tombado, aí elas estavam caindo tudo pra fora dos tambores, entendeu? Aí caía no chão e não deu muito certo. Então eu tive que replantar de novo, agora dessa maneira que eu coloquei as coisas lá, né? Eu tive que replantar. E agora acho que vai funcionar, acho que vai dar certo, né, gente? Porque eu coloquei, tá tudo retinho, tudo alinhado, né? Deu um trabalhinho, porque bagaçou tudo no chão, como vocês viram, mas depois eu arrumei, né, tudo. E tive que sacrificar os ferros, ali, os ferros que estavam dentro do quartinho ali. Mas depois, quando for precisar, aí a gente vai e compra outros ferros, né, minha gente? Mas aí eu usei esses aí mesmo pra poder coisar. E ficou muito bom, ficou muito legal. Então, achei que ficou
Muito bom, ficou maravilhosa a minha hortinha daquele jeito ali, minha gente. Aí agora eu vou tô caçando a coragem pra poder cuidar das coisas aqui e ajeitar aquelas de boia também. Então, eu vou encerrar esse vídeo, tá bom, minha gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e me segue no Instagram, Gabriela Pera 07. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.